Olá, amigos runners, tudo bem com vocês? Bom, no De Corredor para Corredor dessa semana, eu vou entrevistar uma pessoa que fez mais de 10 vezes a Comrades Ultramarathon, né? Eu tenho certeza que a Comrades é o sonho aí da maioria dos corredores, né? É uma das provas aí de ultramaratona mais queridas do mundo, mais desejadas, e ela conseguiu fazer mais de 10 vezes. E ela é um dos únicos brasileiros que é detentora do Green Number, né? O que seria esse Green Number? Então, ela tem um número, que esse número ninguém pode mais ter. Esse número, só ela tem esse número para estar fazendo a Comrades, né? Então, vocês imaginam que é o sonho de uma pessoa estar fazendo uma Comrades, ela já fez mais de 10, né? Ainda tem um número vitalício lá na prova. Então, Zilma, uma boa noite para você. Agradeço demais a sua participação aí no meu canal, para a gente estar resenhando a respeito dessa prova aí tão desejada pelos ultramaratonistas. Uma boa noite aí. Boa noite, obrigada pelo convite. Bom, Zilma, vamos começar bem de quando você começou na corrida, né? O que fez você se tornar uma ultramaratonista? Desde lá do comecinho, as primeiras provas que você fez. Você pode estar compartilhando aí com a gente como foi seu início na corrida? Meu início na corrida foi em 2003. Eu sou curitibana, eu comecei em Curitiba. Eu estreiei na maratona. Estreiei na maratona em 2003. Não tinha vivência de corrida, não. Tipo, tinha vivência do esporte, porque eu pratico esporte desde os 8 anos. Aí eu fiz 100 e 200 metros quando era criança, dos 8 aos 10. Fui campeã estadual. Depois eu fui para os outros, fui esporte coletivo, e vôlei, basquete, futebol. Quando eu entrei na faculdade, então, tipo assim, eu passei da infância e adolescência sempre trocando de esporte, né? E fui também para a seleção de vôlei. Ah, que legal. Juvenil, do Paranaense. E daí depois, quando eu entrei na faculdade, eu só fiquei fazendo musculação daí, porque faculdade, trabalho, e você não, né? É outra vida, né? Vida de adulto é complicado, né? Verdade. Então, daí depois, em 2003, eu fiz a maratona de Curitiba em novembro. Eu fiz, na realidade, para homenagear uma amiga minha que fazia judô. Essa minha amiga faleceu e ela sempre fazia aeróbico, né? E ela sempre me convidava para fazer. E eu falei assim, nossa, eu não vou fazer nada disso. Eu ficava sentada lendo e ela fazia uma prática. Ainda, né? Então, daí ela faleceu, foi uma forma de eu homenagear ela e também porque esse ano a Maratona de Curitiba não ia cair no feriado. Certo. Porque eu sempre caía perto do feriado, véspera do feriado, que é 15 de novembro, né? E ela é sempre no segundo final de semana de novembro. E eu sempre viajava nos feriados, pra balada. Então, é vida de baladeira, né? Então a gente sempre tava procurando. Entrou na faculdade, né? Como hoje a gente vive procurando maratonas nos finais de semana, então eu vivia procurando balada no final de semana. Sim. Também já foi assim, já. Então, daí eu fiz a maratona, eu treinei 2 meses e fiz a minha maratona. Só que o treinador, ele deixou fazer por causa que eu já praticava muito esporte, eu ia na academia 3 vezes, às vezes até 3 vezes no dia. Então, eu ia de manhã eu fazia treino de musculação, mais ou menos 1 hora, 1h20 de musculação. Fazia spinning também. Na hora do almoço fazia aquelas aula de step, essas coisas, né? Sim. Então ele deixou fazer justamente por isso, porque
nenhum treinador, né? Sim, sim. Porque você vai deixar alguém fazer uma maratona sem ter pelo menos um condicionamento, né? Sim, tem iniciante. Eu também não 2 aconselho anos. ninguém a fazer isso, né? Sim. Não aconselho, né? Uma pessoa não pular fases, né? Vai lá, faz 5, 10, 21, daí vai pra maratona. Sim. E a minha estreia foi, tipo, pra mim foi tranquila pelo seguinte, porque eu não conhecia, não sabia que era 42 quilômetros. Geralmente, quando você não conhece, então não faz assim, a partir do momento que você conhece como que daí você fica, né, pensando. Eu não sabia ver placas de quilômetros, não sabia que quilômetro que eu estava. Eu fui acompanhando uma amiga até o 27. Na realidade, ele pediu para acompanhar porque ela ia querer entrar no ranking da contrarrelógio, então era para segurar o pace dela, né? Sim. Como era muito devagar, ela foi até o 27, porque ela foi fazer sprint negativo, daí lá, depois do 27 eu fiquei sozinha. E eu perguntava para as pessoas se faltava muito. Nossa! Falta muito para chegar, tipo assim, né? Nossa, as pessoas olhavam assim, né? Tipo... E já tava cansada, né? Pra caramba também, imagino, né? Assim, sabe, vou te dizer, assim, que eu não lembro, não tenho muita memória, assim, sabe, assim, daquela sensação, aquela coisa de você estar morrendo na prova. Sim. Eu não tive isso, porque como eu fiz a prova dentro daquilo que eu treinei, então era meio que uma coisa normal, mas aí depois, na segunda prova, assim, daí você já já sabe mais ou menos. Uma noção. Pode ter uma noção. Eu não foi, lógico que não foi aquele tempo maravilhoso, né? Eu fiz 4:44. Ainda foi bem pra caramba, foi melhor que a minha primeira. Minha primeira foi 4:47. E daí terminei, o pé, lógico, ele teve bolhas, assim, isso eu lembro. Teve bolha, mas de resto, assim, normal, assim, dor. Fui ter dor na terça-feira, os 2 dias depois, e depois eu só continuei na maratona mesmo pelo seguinte, porque na terça-feira o treinador pegou e falou que eu não ia conseguir fazer uma maratona abaixo de 4 horas por causa do meu tamanho, né? Porque eu era muito pesada, eu fazia treino de musculação muito puxado, então eu era muito pesada realmente. E também eu sou uma pessoa de estrutura grande, né? Eu fiquei com raiva, meu. Vira um desafio, né? Eu, tipo assim, no primeiro momento, assim, eu fiquei com raiva, me senti chateada, né? Porque, lógico que eu demorei 2 semanas para saber o que era uma maratona. O que era ser uma maratonista, que todo mundo falava, que eu vinha dar parabéns. Parabéns, ser uma maratonista. Eu, tipo assim, coisa básica, né? Básica, Sim. Isso aí. Tipo assim, né? Daí eu fiquei chateada, assim, pelo fato dele falar, assim, você não vai, em vez de, tipo assim, primeiro, né, dar o parabéns, você terminou, essas coisas, né? Sim. Daí depois eu peguei e já parti pra raiva. Daí eu falei assim, não, ele vai ver, ele tá pensando em pessoa o quê? Mas falando comigo, né? Lógico, né? Falar na frente dele. Sim. Daí eu comecei a treinar pra corrida mesmo, diminuiu bastante a carga de musculação. Aquele monte de exercício que eu fazia na semana, que eu fazia, ia de meio-dia na academia, ia às 6 antes da faculdade, todas aquelas coisas aradas, assim, saiu, daí só ficou a musculação mesmo e a corrida. Eu comecei a fazer, daí o Curitiba tem um campeonato, né, campeonato, assim, de 10 quilômetros, né, que são, na época eram 6 etapas. E quem fazia o campeonato, fizesse das 6 etapas, você tinha que fazer 4. E se você fosse bem na maratona, daí se fosse a primeira assim, ali na categoria, a curitibana na categoria, você ganhava mais um valor em dinheiro daí.
Uhum. Daí eu fiz as 6 etapas, participei do campeonato, e esse campeonato pontuava, no final do ano também tinha premiação. Uhum. Fiz todo o campeonato, daí comecei a fazer as outras provas de 10. Em 2003, eles não tinha muita prova igual hoje. Então, tinha o campeonato da prefeitura, eu tinha mais um organizador lá, mais 2 organizadores. Então, prova paga, por exemplo, eu não ia. Dificilmente a gente ia em prova paga. Eu lembro que eu fui numa que era do câncer de mama, que era a Xuxa que promovia. Nossa, eu achei um absurdo a inscrição, assim, era R$40 na época, mas era assim, muito dinheiro, né? Sim, sim, era bastante dinheiro na época. E também o legal do campeonato é que só ganhava medalha quem ficasse entre as 10, assim, da categoria. Então não tinha esse monte de medalha, assim. Sim. Daí eu continuei, daí em 2004 eu fiz a maratona, daí eu dei uma melhorada, daí eu fui para 3 e baixei para 3:46. Nossa, quase 1 hora da primeira. 3:46, e aí fui continuando, fazendo as maratonas de Curitiba só, porque ele também não deixava fazer mais de uma maratona por ano. Sei. Então eu ficava o ano inteiro fazendo as provas de 10, para em novembro fazer a maratona. Sim. E também, também tinha a Serra da Graciosa, que a gente fazia em outubro. Lá é bonito pra caramba, eu fui uma vez, né? Então, todo ano a gente fazia o circuito da prefeitura e a Serra da Graciosa, daí a maratona. Então, o calendário nosso era praticamente esse. Daí, depois, quando começou a surgir as outras provas, daí dava a média de 22 provas de 10 quilômetros no ano, mais a maratona e a Serra da Graciosa. Entendi. A Serra da Graciosa era subindo a serra ali. São 16 quilômetros e pouco. Agora parece que é 20, né? Era 16, mas era pesado, viu? Bem pesado. Aquela serrinha ali, ela é bem complicada. Não, eu fui uma vez para Ilha do Mel. Aí eu desci pela Serra da Graciosa de carro, né? Aí na época eu nem corria, mas eu conheço ali. É uma subida bem estilo a Estrada Velha aqui de Santos. Ela é bem... Sim, é bem curtinha, né? Assim, né? E bem sinuosa, né? Para cima. Isso, paralelepípedo ainda. Sim. Bom, aí você estava sempre fazendo maratonas, né? Todos os anos, tudo. E o que fez você se aventurar nas outras maratonas? Como é que começou essa ideia das outras aí? Começou porque eu comecei a ler a revista e eu li sobre a Conrads. Daí que eu lembrei que quando eu tinha 8 anos, meu professor a gente fazia atletismo, ele tinha falado da prova, tinha falado dessa prova. Ele falou e eu peguei e falei assim, eu vou fazer e tal. Mas apagou da minha memória, não lembrei nunca mais. Até é tão engraçado que nesse período que eu fiquei assim, até eu começar a correr, eu assistia São Silvestre, mas nunca me vinha na memória de eu falar assim, eu já fiz isso, eu já corri quando era criança. Não, eu assistia porque eu assisto tudo quanto é tipo de esporte, né? Assistia muito esporte, mas não vinha na memória. Daí, quando eu comecei a ler a matéria, que na Contra-Relógio sempre saía matéria sobre essa prova, daí me veio na memória, porque até que o que eu lembro, ele falou da prova, que era, tipo assim, que era muito distante, só que também não lembro quantos quilômetros, não lembro. Mas eu lembro, assim, que eu falei que ia fazer, e as crianças, nossos amigos, assim, falaram assim, você não conhece nem São Paulo, como é que você vai para um lugar que tem leão, que tem não sei o quê, essas coisas. E aí, na minha cabeça ficou que a Conrads seria, tipo assim, um estado de terra. E mesmo assim, eu lendo tudo sobre a prova, fazendo os treinos para ela, ainda na minha cabeça ainda ficou aquela imagem da descrição que o professor falou, né? Sim. E daí foi isso que eu fui fazer Conrads. Foi por causa disso. Entendi. Aí daí eu fiz em 2008. 2008? E como é que foi a sua primeira Conrads lá? O primeiro momento, assim, eu
na largada, somente na largada, que eu peguei e fiquei assim meio com medo. Porque eu, tipo assim, eu tenho uma rotina, né? Tinha rotina de treinamento, rotina de alimentação. Daí, desde 2006, eu tenho o mesmo nutricionista, né? A partir de 2006, eu comecei a ir no nutricionista. Porque eu corria assim, comia tudo quanto é coisa. Eu comia feijoada em véspera de prova. Saía para a prova de 10K, pegava uma banana ou um pão de queijo, qualquer coisa que achasse na frente e já ia comendo. Ia comendo. Daí, e a gente dividia um gel também para uma maratona. Você imagina 2 para um gel. Daí quando eu fui no Nutri, ele pegou e, falou assim, não, que não é assim. Então, ele ensinou a comer, tipo assim, a se alimentar antes e tudo mais, até tomar água, mesmo não tomava água, eu passava mal com água e tal. Então, daí o que eu fiquei assim nervosa na largada, porque assim, eu não consegui tomar meu café direito. Não consegui tomar café. Eu fiquei nervosa, eu sei que eu tinha que comer macarrão. Era macarrão que eu tinha que comer e tomar um copo de café. E daí tinha mais a suplementação que tá. Daí eu fui para largada só com uma garrafa assim de Endurox, com Endurox. Não, acho que era, tipo assim, não era Endurox, que acho que na época não tinha, mas era tipo um suplemento assim. Algum Gatorade, alguma coisa assim. E eu pensei assim, gente, eu tô aqui para morrer. Eu vim aqui para morrer, meu. Não, eu tenho que comer, eu só pensava assim, né? Sem comer, sem comer. Mas eu tava com a suplementação no bolso e tudo. Daí foi aquele frio assim na barriga, né? Aquele nervoso. Sim. Sozinha, sem ninguém, assim, conhecido, né? Hoje você conhece um monte de gente, mesmo se você não conhece, você sabe que tem alguém ali para você, né? Qualquer coisa, você se sente seguro, né? Por mais que a pessoa esteja ou na frente ou atrás, mas você sabe que tem alguém ali. Não, com certeza. Eu fiquei assim, eu falei assim, meu Deus. Daí tinha um moço do meu lado, só africano, daí ele perguntou para mim quanto que eu ia fazer, não sei o que. Eu falei assim, eu vou fazer 10 horas. Né? 10 horas, né? Daí eu larguei e já larguei assim, já com estourando tudo. Sim. O cara do lado. Slow down. Daquele jeito eu não ia terminar, né? E daí passava assim, a largada foi ano de subida, então era bem escuro, assim, você passava, tava muito escuro. E daí quando eu vi o cara do lado me enchendo as paciências, teve uma hora que eu peguei e falei pra ele, me deixa, tipo assim, né? Daí eu fui, continuo, daí com uns 10 quilômetros mais ou menos, daí passou nervoso. Daí já começou a clarear, daí já sentei a cabeça e tal, e foi. E daí encontrei a Maria Bernardino, que eu acho que era a segunda dela já. Era a segunda prova da Maria Bernardino. Ela ia fazer back-to-back. E eu pegava e falava assim, cadê a subida? Cadê a subida dessa prova? Que fala que tem subida, não tô vendo subida nenhuma aqui. Daí ela falava assim, filha, cada quilômetro que você passar, você agradece a Deus, você reza. E eu querendo a subida. Porque eu sou... Você querendo subida. Não, porque eu sou de Curitiba. E eu treinei muito em subida, né? E só que, tipo assim, como tem muita gente, você, tipo, meio que não vê o asfalto, né? Eu quero subida. E eu fui um tempão, assim, com ela. Daí teve uma parte da prova que eu caí num puxador de ritmo de 8 horas. E eu tentava sair, eu não conseguia sair. E tinha um cara que ficava atrás de mim gritando, Zuma! Porque tem o nome da gente no número, né? Sim. Nossa, aquilo me irritava tanto. E eu tentava sair e eu tava com medo. Daí eu fiquei com medo. Assim, tipo assim, eu vou quebrar. Eu olhava assim, tipo assim, eu tinha um GPS já naquela época. Eu olhava assim, meu Deus, eu tô correndo abaixo de 5. Nossa, daí, tava muito forte. Daí eu consegui sair.
saí daquele pelote ali, né? Deu um alívio a hora que eu consegui me livrar. E daí fui embora e faltando acho que uns 10 quilômetros, a Maria Bernardino, eu encontrei a Maria Bernardino, ela pegou e falou assim, fica com Deus, e foi embora e me deixou. Porque assim, eu tinha treinado para fazer subir 10 horas, para fazer 10 horas, né? Sim. E a minha treinadora falava, a gente é o que a gente treina. Então eu faço primeira prova de 90 quilômetros, até então eu tinha feito 2 provas de 50 e treinei o máximo 50 quilômetros. Nossos treinos não passou de 50 quilômetros. Então eu obedeci ali, né? Obedeci, então eu fiz 9,46. Poderia ter feito um pouco melhor? Poderia. Mas é melhor não subestimar, né? Melhor a gente com certeza. Passo a passo, né? Primeira vez. Foi isso. A primeira vez foi isso. Sim. E você encontrou a subida lá? Então, daí tem se você ler, todo mundo vai falar da tal da Polishot, que é a última subida. Na realidade, a Polishot, ela é mais difícil porque você já correu 80 quilômetros, ela fica ali faltando quase uns 6 quilômetros para terminar a prova. E eu tava lá correndo, né? Correndo, subindo no trotezinho, sem devagar, mas não caminhando. O moço pegou e falou assim, cuidado, tipo assim, que ali a gente não devia correr, que tinha que caminhar. Eu também já nem liguei. E não, quando eu cheguei no hotel, que eu fui tomar banho, trocar de roupa, porque daí eu vi que tava calor, eu tava toda marcada, fez muito calor. Então eu não senti calor e não vi as subidas também. Na primeira não vi as subidas. Caramba! E daí no final, ainda no final, aquele moço lá, encontrei aquele moço do começo. E ele? Encontrei ele, ele chegou um pouco na minha frente e tal. Daí, incrível que todos os anos eu encontrava ele na prova e a gente fazia o tempo meio similar. Daí no ano seguinte, só no meio da prova que eu encontrava ele. Olha que legal. Agora nós somos amigos, eu tenho o celular dele e tudo. Daí ele, no segundo ano, também a gente fez tempo similar, assim, mas nunca encontrava na feira. Daí, passados uns 7 anos, encontrei ele na feira, daí, com a esposa dele. Daí a gente trocou o telefone dele, nós somos amigos agora. Olha que legal. Ele é sul-africano mesmo? Sul-africano, ele mora na Cidade do Cabo. Olha que legal. E sul-africano é o que mais tem na prova, né? Eles vão em peso mesmo. A maioria é sul-africano, né? Internacional são poucos, né? Chega a 2.000, 3.000. Mas é sul-africano mesmo. Sim. E a Conrads, ela tem um ano que ela é subida e tem um ano que ela é descida, é isso? Um ano ela é uphill e um ano ela é downhill. Mas só que, às vezes, as pessoas que não conhecem, elas meio que se iludem, né? Achando que a prova só desce. Ela tem subidas e descidas. Ela é só um pouco... só tem um pouco menos de subida, mas ela aos 2 sentidos, eu acho o sentido downhill mais difícil. Sério? Nossa! O que deveria Primeiro ser... porque ela tem agora com a chegada no estádio novo, ela tem 91 quilômetros. 91.200. Certo. 91.200. E na subida ela dá 88.700, 89. E é mais difícil porque o que acontece? A Conrads, ela é assim, ela não sobe e desce, né? E chega no quilômetro 60, ela tem uma descida de 4 quilômetros, quase 4 quilômetros, que é tipo igual o Pico do Jaraguá, não sei se você conhece. Eu conheço. Se você não, por exemplo, não fez um trabalho de fortalecimento bom, não trabalhou isso, ali muita gente quebra nessa parte. Não sei, porque vai com tudo, né? E a descida também força muito o joelho, quadríceps e tudo mais, né? Então é mais difícil. Mas eu tenho tempo melhor no downhill do que na subida, mas eu prefiro subida. Entendi. Não, eu também prefiro subida também. Porque eu costumo dizer justamente isso, né? A gente, quando tá descendo, o corpo é o freio, o corpo vira o freio, né? O joelho vira o freio.
Né? Você tem que ficar segurando, e esse segurando você pode se machucar. É verdade. Uhum. Eu fiz a de serra, eu fiz a da Estrada Velha de Santos, né? Que aí era descida, 9 quilômetros, depois subida, 9 quilômetros. Aí a descida, mesmo que você tentava ir mais lento, você não conseguia. Não conseguia, não tinha como, era muito íngreme. Você ia ainda, cheguei a fazer pace de 4,40 mais ou menos, descendo. Não tinha como, ainda tava tudo... tinha chovido, sabe? Aí tava tudo meio estranho, ainda com medo de cair, sabe? Então, subida é bem melhor, eu prefiro também. Uhum. E a Conrads, ela é uma prova, ela é toda asfaltada, ela tem alguma trilha? Não, só asfalto. Só asfalto. Só asfalto, aham. Ah, que legal. E você fez 10 Conrads ou você fez mais de 10? Você chegou a fazer 11 ou não? 12. E de todas elas, qual que foi seu melhor tempo? Foi 2012, acho que foi 9,50, 9,49. Não, 8,49. 8,49? Isso, é. Nossa, que forte. 8,49 para 89 quilômetros, né? Ou 90 nesse Não, 90. Nossa, foi bem forte. Dá um pace de... Agora no ginásio, no estádio novo, eu tenho 9,01 segundos. 9,01. Porque eu... 9,01. Uhum. Eu perdi a medalha por 2 segundos. A medalha de prata e bronze. Que lá os tempos, as medalhas são por tempo, né? Uhum. Então daí eu fiz... Mas eu não fiquei triste, não, porque eu fiz uma prova perfeita, sabe? Quando a prova foi perfeita. Nossa, e eu só comemorei, assim. Nossa, sim. Foi demais, assim. Ah, com certeza. Eles têm esse esquema de medalha por tempo, né? Eu tava lendo lá, né? Bronze 10 horas, né? Abaixo de 10, isso? Ou não? É abaixo de... Não, então, agora bronze é porque agora entrou 2 medalhas novas agora. Uhum. Então, tem uma medalha que é de 9 a 9,30, que é em homenagem ao primeiro negro que fez a prova. Uhum. Daí, porque antes era assim, a bronze ia até 11 horas, das 9 às 11. Depois vinha em homenagem ao fundador da prova. Uhum. Agora entrou 2 medalhas novas. Tem uma que é para mulher, tem uma que é para mulher, em homenagem à primeira mulher, a mulher que faz até 7h30. É 7h30. Entendi. Mas o que eu mais tenho é de bronze. Bronze eu tenho muitas. Porque os meus piores tempos lá, o pior tempo que eu tenho lá é 10h36. E foi justamente no ano do meu Green Number. Ah, entendi. Foi no ano do meu Green Number, eu passei muito mal. E daí eu fiz um tempo assim bem ruim mesmo. Entendi. Mas mesmo assim, né? 10h36, porque lá tem o corte, né? 12 horas o corte, né? 11h59, né? O último corte é no quilômetro, faltando 7 quilômetros. Faltando 7 quilômetros. Faltando 7, E aí você tem que passar com quanto nesse quilômetro, do 7? Deixa eu ver, são 12 horas. Ai, você acredita que eu não sei os cortes da Contas, porque são os cortes que eu não me preocupo. Sim. Mas com seus tempos, eu lembro de uma história assim. Que a minha amiga, ela estava no 7º quilômetro. Tava aí chegando nesse PC, daí o cara falou assim: você tem certeza que você vai fazer 7 quilômetros em 27 minutos? Alguma coisa assim. Eu acho que deve ser com corte, deve ser com umas 11h30 por aí. Depois que eu vejo, te falo. Deve ter por aqui. Já tô te perguntando tudo isso. Um é com 17 quilômetros, daí tem com 42. Entendi. Eu acho que um no 60. Mas os cortes lá não são... tipo assim, se você tem uma maratona
em 4 horas, o Qualify lá é maratona para 4 e você tem que ter 4:49, né? Na maratona. Mas se você tem uma maratona aí para 4 horas, é sossegado. É sossegado, 4 horas, 4 horas e 30. Eu só não aconselho, assim, a pessoa que faz o Qualify em cima do laço. Porque se você fez o Qualify em cima do laço, lá, a tua maratona, você vai subir o tempo ali em quase 1 hora. Entendi. Né? E não são 2 maratonas a prova, são 2 maratonas mais um pedacinho. Então, mais um pedacinho. Daí é arriscado, né? Então, eu acho que se a pessoa fechar a maratona, se ela fechou em 4:30 lá, ela pode colocar que ela vai para 5 horas, 5 horas de maratona por aí, 5:20, 5:10, dependendo se a pessoa para muito. Lá tem muito PC, né? São 46 pontos de hidratação. Você imagina se você para um minutinho ali, então já são 46 minutos. Já perde 46. E também é tempo bruto lá. Não é quando você passa no chip, é a partir do tiro do canhão, é tempo bruto. Então tem essas coisas que eu acho que a pessoa, acho que até 4:30 até aconselho fazer, mas que isso a pessoa tem que se esforçar muito. Tem que, chinelar bastante. Sim. Eu para maratona, o meu melhor tempo foi 4:27, mas era para ter sido sub 4, foi lá em Munique. Mas do quilômetro 34, começou a me dar umas câimbras, acabou minha prova. Sei. Eu tava com 3:13 no 34, eu tava muito bem. Aí veio a primeira câimbra, depois veio a segunda, tive que sentar na rua, aí acabou a prova. Aí foi para 4:25. Mas acho que dá para chegar ali perto das 4 horas ali, uma próxima que eu for fazer. Sim. Tô te fazendo todas essas perguntas também, porque a Conrads é uma das provas que mais me interessa fazer um dia. Então, vamos ano que vem. Para tentar entender. Vamos ver. Vai ser o centenário da prova. Não de edições, né? De fundação, né? Que ela é de 1921. Então vai ser o centenário. Quer dizer, se tiver prova, né? Porque a gente não sabe, né? Porque se não sair uma vacina, eu acho que é difícil, né? São muitas pessoas, né? Sim. Então daí será o centenário da prova, não de edição. De edição ia ser 2025, agora vai ser 2026, né? Sim. Eu particularmente também só acho que as provas só voltam quando tiver uma vacina mesmo, né? Não tem muito o que fazer. E falando um pouquinho do Brasil na Conrads, né? A Conrads é uma prova que ela tem muito brasileiro, né? A delegação do Brasil sempre tá bastante presente lá. É a segunda ou a terceira fora? Nós já fomos a terceira maior delegação já. Foi 2017, foram acho que 235 brasileiros. Mas a gente sempre está ali na casa de acima de 150, 170, 180, assim. E ficamos ali, brigando ali com o pessoal ali, né? Estados Unidos, Inglaterra e tal. Sim. Mas a gente sempre fica, ou é terceira, quarta delegação, maior delegação. Sim. Estados Unidos e Inglaterra vai bastante, acho por causa da língua também, né? Da facilidade da língua lá também, né? Eu acho que também, tipo assim, financeiramente falando, né? Sim. Também, né? Sim, com toda certeza. Mas isso que torna mais curioso, né? Do Brasil, né? Ter uma das maiores delegações lá na Conrads, né? Então, a prova, a participação de brasileira, ela cresceu bastante, né? O embaixador da Conrads, o Nato Amaral, ele vem fazendo um trabalho bom. E a partir do momento que também a gente criou um grupo no WhatsApp também, isso daí movimenta bastante. Então as pessoas estão ali o dia a dia vivendo, a pessoa nunca fez, daí ela tá ali, ela acaba se envolvendo, acaba indo. Às vezes a pessoa planejou para ir em tal tempo, daí ela acaba indo antes. E essa questão também que o Nato ele trabalha bastante, né? Essa então a gente nós estamos fazendo um trabalho bom assim, nesse sentido, né?
Então, entendi. a gente sempre sempre tem uma meta de levar mais brasileiro. Então, acho que é por isso. Sim. E por que que você acha que a Conrads, ela alimenta tanto o imaginário do corredor, né? Aquele corredor que, assim, ultramaratona, todo mundo sempre fala da Conrads, né? Principalmente aqui no Brasil. O que que você acha que, assim, além do trabalho que vocês estão fazendo agora, mas antes, ela também sempre foi uma prova bastante conhecida, né? Sim, sempre porque, tipo assim, os meios de comunicação. Em primeiro lugar, eu acredito porque ela é a ultramaratona mais antiga, né? Uma das mais antigas, a maior em número de participantes. E tem uma história também, né? A história da prova, ela é muito bonita e tem todo esse lado social da prova. É lógico, eu nunca... Eu sei que tem as maratonas, que tem esse engajamento, assim, mas em questão de ultramaratona mesmo, é somente ela que faz esse trabalho. É uma prova também que ela premia, né, os primeiros colocados. Em ultramaratona não existe premiação mais em dinheiro. Então, acho que ela é uma das únicas provas que premia em dinheiro também. Ah, legal. E qual que é esse trabalho social que a Conrads faz? Então, toda a verba, todo dinheiro de inscrição, vai tudo para instituições que eles atendem, instituições de caridade. Então, são escolas, então o dinheiro vai tudo para isso. Então, a nossa inscrição acaba contribuindo para ajudar essas instituições. Ah, entendi. Nossa, que bacana, bacana. Não sabia desse trabalho social. Pois eu vou dar até uma pesquisada na história da Conrads, tudo certinho, para saber um pouquinho mais. E conta para mim como é que foi para você conseguir o Green Number, né? É algo fácil assim? Você termina sua 10ª Conrads? Como é que faz para conseguir o Green Number? Então, é que o meu Green Number ele não foi planejado. Então, quando eu fui fazer, como eu te falei, eu não tinha muita informação da prova. Sabia que tinha uns brasileiros que já tinham ido porque eu li. Eu não sabia se você fizesse a segunda vez, fizesse a segunda em sequência, você ganharia uma terceira medalha, que é a back-to-back. Não sabia disso. Eu só fui fazer a segunda vez justamente porque falaram que quem não fizesse os 2 sentidos não seria considerado corrandeiro. Daí por isso que eu fui fazer. Nossa, sério? Não por causa da medalha, porque eu não sabia que tinha essa medalha, né? Hoje todo mundo sabe, né, que tem essa medalha, que é a back-to-back. E daí foi isso que aconteceu. E os anos seguintes foi porque, assim, eu tinha um patrocinador, que ele foi renovando, assim, o patrocínio. E no primeiro semestre eu só tinha Conrads para fazer. Eu não almejava fazer outras provas mais longas, não tinha essa vontade. E se tornava fácil treinar, né, para Conrads. Então, o primeiro semestre treinava, fazia umas 3 maratonas, porque nessa época lá no Sul, as maratonas do Sul era tudo perto, assim, né? Era tudo no primeiro semestre, assim. Floripa tinha 2 maratonas. E Porto Alegre. E a Conrads também, ela era mais dia 17, 16 de junho. Então, eu conseguia fazer a maratona de Porto Alegre como um dos últimos treinos, por exemplo, para ela, né? Fazia os 42, daí corria mais 8, daí fechava os 50 quilômetros. Então, o ciclo de treinamento não era difícil. Se tornava, assim, fácil, entre aspas, né? Porque o volume não era tão alto, era você treinar um pouquinho mais que para uma maratona, né? Então, daí eu continuei indo. E daí, quando foi 2000, quando eu estava na 7ª edição, que foi que caiu a ficha do Green Number. E eu falei assim, nossa, daí eu tô perto de ser uma Green Number. E também por conta do grupo, que daí o pessoal já falava muito, né? Porque na época tinha o Bonfim, Bonfim e a Ana Márcia, né? Que a Ana Márcia é a primeira mulher, né? E o Nato Amaral, só tinha os 3. O Nato foi o primeiro, daí acho que depois
a Ana e o Bonfim. Que a Ana e o Bonfim foram no mesmo ano. Daí a próxima seria eu e o Disseu Busmaier, que também é de Disseu Busmaier, o Mauri e os próximos. Mas só que daí acho que eles não terminaram uma. Daí ficou só eu, que era a próxima, que seria Green Number. Daí ia ter um espaço de tempo sem Green Number, que daí começou com os meninos do Branca. Daí. Entendi. Tem o cara de Campinas também, que acho que foi o segundo, foi o terceiro brasileiro. De Campinas também, que tem Green Number. Nós temos 10 Green Numbers. Entendi. Agora já tem... Já tem mais pessoas, né? O Brasil tipo assim, os nossos amigos argentinos não tem nenhum Green Number ainda. Ah, então. 7-1 pra gente contra eles. 7-1. Sim. Então foi por isso que eu continuei indo na Cons. Daí quando eu fiz a 10ª, é lógico que você é um Green Number, você quer correr com o teu número, né? Verde. Daí você tinha que fazer a 11ª. Tá. Pra fazer com ele, né? Sim. Fazer com o número, né? E daí a 12ª, eu não ia, porque eu ia fazer uma... Eu não ia, daí eu acabei indo. Eu queria fazer uma prova de 100 quilômetros na Itália, que é muito perto, né? Que é em maio. Daí o que aconteceu? Eu fui sorteada para Espartato e foi melhor eu fazer a coisa como treino para Espartato do que eu ir para Itália, entendeu? Sim. Daí agora, 13ª eu vou, tô inscrita e se Deus quiser, né? Vamos ver aqui, né? A gente vai, não dá para você ficar planejando, são muitos quilômetros para viajar, muitos quilômetros para treinar e muitos quilômetros para correr. Então, você não pode fazer planejamento a longo prazo, não. Então, eu não planejei esse Green Number. Ele foi. Mas foram os 10 consecutivos. Eu não falei nenhuma. O Green Number foi uma consequência, né? Foi isso. Ah, que legal. E você fez a Spartathlon também? Nossa, que bacana. Spartathlon Mas eu não terminei. Outra, né? Não terminou? 5 vezes. 5 vezes não terminei. Então, daí se você me perguntar dos cortes de lá, eu sei todos. Porque eu já estava mais preocupada já com os cortes. Então, já foi 5 vezes. Eu fui em 2012, a primeira vez que eu fui. Lá tem 75 pontos de corte. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Todo PC é um ponto de corte. Você imagina? Você corre o tempo todo com o coração aqui. Sim. E é uma prova dificílima, né? Todo mundo que eu converso sobre ela é muito difícil. Gente do céu! Olha, a BR é mais difícil do que a Espartato, só que a BR não tem a pressão de uma Espartato. Sim. Lá você corre o tempo todo, não tem como você ficar muito tempo parado, sabe? A não ser que você seja muito rápido. Então, é que eu digo assim, então, para Espartato eu sou uma pessoa lenta, entendeu? Então eu tenho que melhorar aí minha velocidade, meus tempos, mas assim, uma vez só que eu fui cortada. Fui cortada por 1 minuto. Nossa! 175 quilômetros. Estava bem pertinho, né? Então, mas foi erro meu, tipo assim, eu que fui bem idiota, assim, eu fiz um cálculo, eu tava super bem na prova, tinha ido com o meu treinador, tava assim com uma estrutura assim imensa, treinador, mais um ajudante, as coisas tudo, eu super treinada, super, nossa. Quando eu subi a montanha, que tem uma montanha lá pra subir, eu peguei e falei assim para ele que eu ia no relógio em vez de ir no GPS, apesar que GPS lá não adianta nada, é só para você ver as horas mesmo. E daí o que aconteceu? O meu relógio estava atrasado. Nossa! Em relação... estava atrasado. Então a gente larga às 7 horas da manhã lá, então são 36 horas. Então os horários é pelo relógio, né? Sim. Então o meu relógio ele estava atrasado. E eu achando que eu tava com tempo. Daí eu falei, eu ainda pensando assim, porque daí eu vou chegar lá no PC e tal, daí depois
que eu vou fazer essa prova, então, eu calculando que pelo que eu tava, eu pensei assim, eu vou fazer em 32 horas, e sim. Cara, quando eu cheguei no PC, os caras estavam tirando o tapete do chip. Nossa, aí já bateu mais o desespero. Já. E era um PC que tinha chip ainda. Porque, assim, não são todos os PC que tem chip, o tapete. Mas você, é assim, por exemplo, se ali não tivesse um chip, por acaso os caras podiam falar assim, vai que no próximo PC ela vai ser cortada, assim, entendeu? Às vezes você passa em no próximo PC é cortado, porque você já perdeu tempo, né? Sim. Mas eu cheguei lá, era um PC, porque ele meio que confunde, assim, as pessoas que não... Eu sempre falo com a pessoa que vai lá, eu falo assim, gente, pela primeira vez, todos os PCs são pontos de corte, porque eles colocam no site que tem 6 PC de ponto de corte. Sim. Mas, na realidade, se você ler direito, são os PCs que tem um chip. Entendi. Que não são todos. passa o chip, não são todos, né? Também são 75, né? E a estrada e tudo mais. Entendi. Então, esse PC aí era um com chip. Daí o cara só tava enrolando o tapetinho. Nossa, que azar. Nossa, sabe assim, quando dá aquela dor aqui? Sim, sim. Eu chorava. Chorei. Acho que foi a primeira vez, assim, de todas as vezes, assim, que foi aquela dor, assim, sabe? A dor. Nossa, e eu chorando até Esparta. Até vomitei de nervoso, você tem ideia. Nossa, imagina. Porque, assim, não foi culpa de nada. Treino perfeito, alimentação perfeita, tudo perfeito, e eu fazer uma cagada daquela, sabe? Sim. Nossa, quando eu lembro, assim, eu falo assim, quando você foi burra. Mas faz parte, né? Você vai aprendendo. Sim, sim. A Spartathlon, eu fiz a entrevista aqui já com o Valmir Nunes, com o Luciano Prado, com os dois, né? E eles falaram também que teve algumas edições que eles não terminaram. Então, a Spartathlon é uma provinha... O Valmir é meu treinador, não sei se você sabe. Ah, sério? É mesmo? Não sabia. Então, o ano passado ia eu e ele, daí ele acabou machucando o joelho, não foi, daí só fui eu. Então, mas só que eles são ponta, né? Diferente, eu só quero terminar. Sim. Quer ganhar. O Valmir que tá ganhando, ele sai, né? Sim. É outro night, né? Mas ele das 3 vezes. Ele foi 3 vezes no pódio lá, primeiro, segundo, terceiro lugar, né? O cara não tem nem comparação, né? E uma delas ele foi recorde, né? Ele fez para 23 horas, né? A Spartathlon. Foi recorde, acho que agora nesse, que porque o recordista de lá ia no Couros, né? Tem 20 horas. Sim, nossa, 20 horas para aquela prova. 20 horas. Não, o Valmir, ele foi recordista para praticamente todas as provas, né? A Badwater. Todas. Ele ainda é recordista ainda de 100 km do Mundial, né? Que não bateram o recorde dele ainda. 6 horas e 18. Nossa, é impressionante. 18. Eu subi essa semana no meu canal a entrevista com ele, 2 partes. Depois eu te mando. Eu vi. Pedro mandou. Sim. Cada história, né? Não, cada história é uma baita de uma aula, né? E engraçado que no finalzinho ele chegou para mim e falou assim, não, você não vai terminar a entrevista, não. Fala de você, conta de você, suas conquistas. Eu falei assim, puta, cara desse tamanho aí me perguntando, eu tenho 2 anos de corrida só. Ai. Mas ele é uma pessoa, nossa, muito bacana. Eu gostei demais de conversar com ele. E Zilma, falando um pouco, agora vamos começar a falar sobre a Conrads Virtual, né? Que teve aí durante a pandemia. Como que surgiu essa ideia da Conrads, né? A Conrads passou para vocês aqui no Brasil, para vocês estarem divulgando? Como que foi? Então, foi uma sacada assim, de mestre do marketing deles. A partir do momento que eles cancelaram a original, acho que deu uns 3 dias, eles lançaram a virtual. A Conrads é uma organização que ela sempre tá mandando news pra gente. Se não tem prova, a cada 15 dias, se tem prova, se perde a prova, toda semana a gente está recebendo a news deles, né? E daí eles mandam por e-mail pra gente, daí eles têm o canal deles, que é o site, o site deles tá bem bom agora, tá muito assim, dinâmico. E o Instagram, eu acho que o que aumentou mais o número de inscritos na conta
Porque antes ela ficava, a inscrição abria 1º de setembro, sempre abriu 1º de setembro e terminava 30 de novembro. Sim. Às vezes eu lembro que eu já fiz inscrição dia 29 de novembro. Agora não, agora com o Instagram, foi uma semana, os 25 mil ano passado. Uma semana esgotou as inscrições. Então, daí tem o canal do Instagram, que eu acho que ajudou muito. Dei mais no grupo, que daí a gente pegou e falou assim, a nossa meta é 500. Vamos ganhar a gente para 500 inscritos. Daí chegamos aos 500. Não, daí o nosso falou assim, não, a nossa meta agora é 1000. Porque nós queremos ficar, não sei quantos, na frente da Inglaterra. E a gente tinha colocando, assim, né? Sim. E aí no grupo, daí o pessoal, todo mundo, mandar, escreva a mãe, escreva o irmão. E foi, daí nós chegamos no 1000. Então, assim, não, agora a meta é 1.300. Daí até, tipo, a nossa meta é 1.500. Então, daí conseguimos 1.700, né, e 47. Sim, foi assim uma chuva. Então, daí a nossa meta passou a ficar 1000 na frente da Inglaterra, entendeu? Escrito na frente dele, né? Sim. E daí foi muito legal, assim, tem muita gente que o sonho deles é fazer Conrads e não tem condições, né? Sim. Ou por vários fatores, né? Então, daí eu acho que foi uma maneira da pessoa achar que está participando, que está lá, né? Fazer parte dessa prova aí. Sim, sim. Não, eu tenho um amigo que ele se inscreveu para, acho que foi 21, se não me engano. Aí ele fez a Conrads, ele tava falando assim, não sei se eu vou fazer isso nunca na minha vida, mas só de ter feito e tal. Então, assim, o pessoal gostou bastante da iniciativa, né? Porque é uma prova gigantesca, né? E ter um número ali, né? E vai ter medalha também, sim, né? Medalhas estão produzindo as medalhas. E daí foi muito legal a participação dos brasileiros, assim, foi incrível, porque o que acontece, né? Com o cancelamento da prova, ficou muitas instituições desassistidas, né? As pessoas, o dinheiro que, por exemplo, que os internacionais acabam levando, por exemplo, nós temos a campanha que nós levamos tênis para lá todo ano, né? Sim. Então, nós levamos a média de 1.000, 1.500 pares de tênis. Daí, esses tênis são divididos com um projeto da prefeitura, com os moradores de rua ou os moradores menos assistidos. Fica uma parte para esse projeto da prefeitura, uma parte vai para a escola, e essa escola, tem uma escola lá que nós visitamos todo ano, né? Que eles ficam lá no percurso, que é na frente do percurso, que o pessoal acaba levando pasta de dente, escova, algumas coisas assim, a gente leva camiseta de corrida. Então, tem tudo isso aí que ficou faltando, né? Então, daí com a virtual, foi uma maneira, assim, também deles arrecadar fundos para poder assistir essas instituições. Sim, sim, com certeza. E no total, quantas pessoas aderiram no mundo todo a essa corrida virtual? Você tem esse número? No total, sim, tenho sim. No total foram 43.795. 43.795. De brasileiro, a gente teve 1.447. Em 5 quilômetros tivemos 204 inscritos, 10 quilômetros 497, 21 762, 45 234, 90 quilômetros 50. Então deu um total de 37.009 quilômetros percorridos. Nossa, que legal. E desses, sendo 1.747 a inscrição a $25, deu $43.675 do Brasil. Nossa, que bacana. Sem contar as camisetas, que era a parte, né? Que nem todo mundo comprou camiseta. Então, foram 43.795 corredores do mundo todo, dos quais 38.784 são sul-africanos e 5.011 estrangeiros.
E 1.747 brasileiros, representamos 34,86% do total de estrangeiro, 30 países inscritos. Sim, o Brasil deu show nessa. Vamos segundo, África do Sul com 38.700 e pouco, e a gente com 1.747. Sim. E só para ter uma ideia, a Conrads presencial, quantos participantes que ela costuma ter? 27.500. Virtual já teve bem mais gente, né? Bom, também é bem mais fácil de estar fazendo. Mais fácil, E também porque abriu as outras distâncias, né? Sim. Tinha a distância de 5 quilômetros, né? Sim. Um desses brasileiros aí que fez os 90 quilômetros, eu fiz uma live com ele, lá de Juiz de Fora. Ele até saiu em matéria da Globo até. Júlio? O Caio Trivelato. Caio Trivelato. O Caio. Tá. Isso. Ele nunca tinha feito uma ultramaratona. Ele foi lá, né? Ele pegou os 90 quilômetros e ele falou que foi coisa de 3 dias antes. Ele falou assim, vou fazer a inscrição e vou fazer. Aí ele tem um amigo que é ultramaratonista e foi assistindo ele pelas ruas de Juiz de Fora lá. Aí ele fez os 90 quilômetros em 13 horas, lá em Juiz de Fora. Ele fez o Juiz de Fora. Isso. E sabe o que foi mais bacana? Porque isso daí acendeu nele a vontade de estar fazendo desafios solidários de ultramaratona. Aí agora ele vai fazer um desafio que é de Juiz de Fora até o Rio de Janeiro, 180 quilômetros. Ele vai fazer. Para estar ajudando. Que legal. Lá. Então, bacana, você vê uma ideia da Conrads virtual, que agora ele vai fazer uma corrida solidária também, né? Uma ultra solidária, na verdade. Acabou até ajudando. Eu fiz os 90 também. Eu fiz 90 para arrecadar fundos também para uma instituição daqui, que é o Olhar de Bia. Então, a pessoa tinha que tentar acertar meu tempo lá, ela pagava R$5 lá o palpite. E daí foi legal também. E ajudou bastante, porque com essa pandemia, as doações diminuíram. Estavam precisando eles iam comprar cesta básica, com os valores arrecadados. Aí tinha a vaquinha, a pessoa podia fazer pela vaquinha ou depositar pela conta também, foi muito. E arrecadamos também suplemento para cães também, ração. Nossa, que legal. Que bacana. Foi bom. Parabéns pela iniciativa. E legal que, assim, durante essa pandemia, a gente vê que a galera está se reinventando, né? Tá ajudando de alguma maneira. Isso que é bacana, né? E toda essa iniciativa é digna de aplauso. Então, e a gente tem nós fazemos, desde 2017, o César Moro, ele começou a criar a camiseta para a gente se identificar, né? Como delegação, né? E daí a gente faz a camiseta, faz desenho, design e tudo, e o preço, ela tem um preço de custo, daí a gente cobra um valor X, e esse valor que sobra, tirando os gastos que a gente tem de mandar para os estados, então a gente tem, daí a gente pega e manda também, vai também lá para a instituição, e aí daí esse ano a gente pediu para mandar para essa escola que a gente sempre assiste, daí a organização mandou um e-mail dando sugestão de ajudar a outra escola, porque estava com mais problemas do que essa. A escola só tem uma torneira, só tinha uma torneira, tem 850 crianças, e com o negócio do Covid eles têm que ter senão não podia funcionar. Daí, acho que banheiro só, assim, umas coisas assim que... Sim. Daí eu acho o valor que deu 30 mil rand dessas camisetas, que daí vão ser doados para essa escola, que eles vão fazer uma construção, né? Vão construir. Daí o dinheiro vai dar, tipo, certinho para fazer toda essa reforma. E a organização foi levar máscara, levou máscara, também comprou uns potes, tipo umas tigelas, tigela, talher e copo para cada uma das crianças, para, tipo assim, não ficar... Cada um ter o seu individual, né? Entendi. Daí agora vai construir mais um banheiro também, os professores, para ficar mais perto.
e fazer mais esses lavatórios que estavam faltando. Mas depois, quando tiver tudo certo, a gente sempre faz esse tipo de prestação de conta, né? Uhum. Então, porque o nosso grupo, a gente... então, daí a gente tem um grupo lá, e daí tem os administradores, e a gente sempre, tipo assim, conversa, e a gente, vamos fazer tal ação, então todo mundo se ajuda. Então, na questão das camisetas, geralmente a gente faz as entregas a maioria vem fazer Maratona de São Paulo, que é a última, assim, tem. Então a gente faz um almoço e distribui as camisetas ali. Daí quem não vem, a gente manda pelo correio, mas sempre tem uma pessoa assim, você mora em Recife. Daí tem uma pessoa que é de Recife, ela recebe todas as camisetas, as pessoas vão pegar por causa do curso também. Então a gente sempre tem esse trabalho que envolve todo o grupo, todo mundo participa. Ou seja, arrecadando tênis, ou seja, recebendo a camiseta lá na casa dele para distribuir. Agora, para diminuir os custos da conta também, da organização, da CMA, as medalhas, camiseta e tudo que compraram, vai tudo para casa do Nato. Daí agora o Nato já está vendo, a gente tem uma listagem, ele tem a listagem de todos os estados, quem participou de cada estado, daí vai lá no grupo, convoca, daí você manda a remessa para lá e a pessoa distribui. Então, tudo isso para amenizar custos, né? Porque você imagina a CMA mandar medalha para tudo isso daí de fora, né? Então, daí ia acabar que eles iam gastar mais do que arrecador. Então, então, eu acho que é por isso, aquela pergunta que você falou, que a gente acaba voltando, e a maioria das pessoas acaba voltando para lá por causa disso. Porque tem esse trabalho social, né? Tem a questão de você ser único na prova, que toda a população que está ali assistindo é muita gente. Você precisa ver uns vídeos, assim. É muita gente, como a gente tem um número, tem um nome, eles gritam teu nome, eles sabem, por exemplo, se você está com o número riscado ali, sabe que você vai ser back-to-back, você está com o número amarelo aí, sabe que você vai ser um green number. Então, tem tudo isso, eles conhecem muito a história da prova e incentivam muito você. E você se sente único, parece que você é o campeão, assim, porque eles estão o tempo todo gritando, incentivando essa energia. Eu acho que é por isso que você acaba voltando. É como assim, você tem o final do ano que você vai renovar a sua energia, e eu acho que para mim, nesse sentido da Conrads, é essa renovação, sabe? De você tentar ver o que você fez de errado, você tentar acertar as coisas, você se tornar uma pessoa melhor. A própria ultramaratona, a prova longa, ela já... Você já tem um olhar diferente, né? A gente se torna mais humilde. Porque eu acho que você acaba sendo menos boçal quando você faz uma prova longa, né? Então você é mais humilde, tudo isso, né? E a Conrads, ela tem esse lado, assim, festiva, é dura, não vou dizer que a prova é fácil. A prova é difícil, mas tem todo esse lado, assim, do público, né? Que está ali incentivando a organização. É tudo praticamente, assim, 99,9% perfeito, assim, não tenho... os caras pensam em cada detalhe. Esquentou, assim, teve um ano, assim, que esquentou, 2013, mais ou menos, que foi muito quente. Eu falei assim, nossa, os caras já... Tipo assim, já tem um feedback, os caras já tinham mangueira, já tinha mais gelo, assim, no lugar, sabe? Assim, os caras são muito rápidos nesse sentido, eles pensam muito cabeça de corredor. Então, tudo isso, acho que é por isso que a gente acaba voltando, né? Sim. E você falando tudo isso, me dá mais vontade de ir para Conrads para conhecer. Mas vai sim. Sim, nossa, eu gostaria bastante de poder ir. E devido ao sucesso aí que teve essa corrida virtual, né? Você acha que no ano que vem, mesmo que tenha a prova presencial, eles podem manter essa corrida virtual? Eu acho que é uma coisa que eles vão estudar, né? Eu não sei se vai ser no mesmo período, né? Mas provavelmente pode ser que seja uma coisa que venha a pensar nisso daí, porque foi um sucesso tremendo. Sim, né? Até uma maneira de estar arrecadando mais fundos, né, para os projetos sociais, né? Bem bacana. Sim, é verdade. Eu particularmente acredito que eles vão manter, viu? A ideia foi muito boa. Foi.
E uma última pergunta, Zilma, eu estava vendo lá no seu perfil do Instagram que você faz parte do time brasileiro de ultramaratonistas, né, de 100K. Sim. E como que funciona, né, essa seleção brasileira? Quais são as provas que como que vocês competem? Como é que funciona essa... Então, agora tem os critérios, né, para você ser convocado, né? Uhum. Então, você, mulher, tem que fazer 100 quilômetros até 9h30, é o corte, 9h30. Uhum. Homem é 8 horas. Daí tem prova de... O Mundial, ele compreende prova de 100 quilômetros e 24 horas. Certo. E nas 24 horas, mulher tem que... O corte é 175 quilômetros e homem é 210, acredito. Uhum. Eu fui em 2018, que o critério de 2018, para fazer 2018, tinha entrado Conrads também. Tinha que fazer Conrads até 10 horas. 100 quilômetros também era até 10 horas, até 10 horas. Daí, esse ano, para 2020, os critérios foram alterados, né? Então, daí eu entrei com tempo de Conrads, que eu fiz 9:01 em 2018. Eu terminei a prova, no dia seguinte era... Mas também, nessa época que eu entrei, também podia ir prova de 12 horas. Entendi. Eu tinha feito... eu fui com 3 tempos, na realidade. Eu fui com um tempo de prova de 12 horas também. Entendi. Eu tinha feito 109 quilômetros nas 12 horas. E daí tinha entrado com tempo também. Mas agora o corte tá mais... Ainda sou Team Brasil, porque esse ano foi cancelado os 100 quilômetros. E agora o próximo Mundial é 21 de maio, lá na Romênia. E os índices já começaram, daí os índices já começaram, todo mundo pode tentar fazer isso. Vai ter, só que só pode prova com selo e prova com fiscal, né? Fiscal da federação local. Então, tem 100 quilômetros agora de Indaiatuba, que é dia 28 de novembro. Essa eu vou fazer. Eu vou fazer 100 também. Mas eu vou fazer 6 horas. E daí tem Indaiatuba, Toledo, que ainda não está cancelada, que também vale índice. Toledo tem 100 quilômetros e tem 24 horas também. Mas o Mundial de 100 quilômetros, o ano que vem não terá. Então, vai ficar para 2022, e seria 2020 agora, em setembro. Então, as pessoas podem fazer índice para as 24 horas aí. Tá aberto. Entendi. Tá aberto, entendi. Então, tá aberto. Então, é um ano que vale o índice, né? Entendi. É como se fosse uma convocação de seleção brasileira de futebol, né? Tem que... Quem tá melhor, né? Vai renovando. Tem que ser o melhor, né? Não pode... Senão, E tem, daí não funciona. Tem sul-americano também, né? De 100 quilômetros, né? Teve um de Bertioga. Teve o sul-americano, né? Que o Brasil que foi aqui no Brasil, o continental, que foi em Bertioga. E eles estão, para este ano, talvez eles vão sediar mais um também. Mais um continental aqui, para o ano que vem. O ano que vem, então, o ano que vem tem continental. E tem 24 horas, mas eu acho que o continental o ano que vem é de 100 quilômetros, porque o continental de 24 horas, que era em maio, agora na Argentina, foi cancelado. Entendi. Por causa da pandemia, né? Sim. Tudo está sendo cancelado. Sim, mas tem continental, então a ultramaratona ela tem continental, tem mundial, e a ultramaratona ela não entra não é prova olímpica, né? Então, justamente por causa disso que tem muito esse negócio da ultramaratonista ele não ser patrocinado. E a CBAT, agora ela está fornecendo os uniformes, as inscrições, a alimentação e o seguro. E as passagens aéreas por conta do convocado daí. O convocado que tem que pagar as passagens aéreas. Mas antes também não tinha nem isso. Antes você podia fazer um mundial, mas você ia por conta, e agora tem, tipo assim, tem uma equipe, né? E a equipe... O ano que eu fui, nós somos em 9.
Foram convocadas 9 mulheres e 9 masculinos. Uhum. Agora também agora são só 6 agora. São 6 masculinos e 6 femininos também. A não ser que seja, se for aqui no Brasil, tudo bem, por causa de custo, daí acho que pode ser que convoque 9. Mas fora são só 6, né? Entendi. Então daí o 100 km tá bem apertado, assim, tem bastante gente, assim, o masculino, né, tá bem, agora de mulher, acho que só tem 2 que tem índice de 100 km, só 2 mulheres. O resto, todo mundo tem que correr atrás de fazer índice. E 24 horas, que agora ia para o Continental também, e é só 3 também, por causa que as outras também não conseguiram índice para 24 horas. Não conseguiram, mesmo teve uma que fez, acho que 173, não conseguiu o índice, então não vão levar, tem que fazer o índice. Ah, entendi. Nossa, é bem rigoroso, né, para estar conseguindo, né? E você acabou comentando das Olimpíadas, né? Que as Olimpíadas da prova olímpica é até 42, né? Existe algum movimento? Você acha que algum dia os 100 quilômetros pode se tornar uma prova olímpica ou isso é muito difícil? Vai ser difícil, porque sábado nós tivemos uma reunião com o pessoal da CBAT e com o presidente da IAU, né? Que é o órgão máximo da ultramaratona. Justamente foi feita essa pergunta, que havia um buchicho e tal, ele falou assim que é muito difícil. O que eles estão trabalhando, mas provavelmente entra trail, por causa das paisagens. Entendi. Porque 50 quilômetros é muito perto. Tem também mundial de 50 quilômetros, esqueci de falar. Porque 50 quilômetros é muito perto de maratona, e 100 quilômetros é muitas horas, e é a questão de imagens, porque o que eles precisam tem que vender. Então, é um esporte que não vende, né, para mídia, assim. Então, tem que ter imagens bonitas, assim. Então, o que eles acham que pode entrar numa Olimpíada é o trail mesmo. Mas daí eu já também não sei se é 80 quilômetros, se é 50, também já não sabemos. Mas eles estão trabalhando isso junto com os órgãos lá, com o IAAP, todos esses grupos. Entendi. Provavelmente deve ser 50, né, que é mais perto da distância de maratona. Mas você falou uma coisa que eu nunca tinha pensado mesmo, né, porque 100 quilômetros, o recorde é 6 horas e 18, né? E aí as pessoas não ficam assistindo mesmo, né, se for pensar, né? É verdade. Ah, é verdade, isso é uma coisa que eu nunca tinha pensado também, que você falou. Por isso que acho que não vende tanto, né, infelizmente. Não vende, é um esporte que é tipo assim, ultramaratonista é estilo de vida, eu penso assim. Sim, ultramaratonista é quem gosta mesmo. Quem gosta. Sim, e eu tô começando nessa vida aí. O ano passado eu fiz minha primeira ultra em setembro, 60K. Aí esse ano... Qual você fez? Ultramapa, é uma que tem aqui na região. Ela vai ali da Estrada Velha, Caminho do Sal, aí cai em Paranapiacaba, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires e volta. Isso, era para ser 45 quilômetros, só que a organização errou o percurso. E aí para voltar até a Estrada Velha eu precisava fazer mais 22. Eu falei assim, eu vou. Aí eu fui. Eu só dava eu correndo lá na rodovia, lá sozinho, e fui. Aí terminei com 60. Que legal. Esse ano eu tô inscrito para Morungaba, prova da Ultra Runner. Lá do Fernando, né? Isso. E agora eu vou fazer essa de Indaiatuba, também tô inscrito para ela. Eu tô assim, eu tô inscrito para Up Hill Marathon. Eu fui sorteado para ela. E a Up Hill vai ser dia 13/12. Se por acaso a Up Hill for cancelada, eu vou ver se eu passo essa de Indaiatuba para 12 horas. Que aí eu queria fazer 12 horas. Mas aí a minha ideia de fazer 6 horas foi para ser um treino para Up Hill, né? Então, assim, entendi, Mas aí, se por acaso for cancelado, depois eu vejo com a organização se eu consigo passar para 12 horas, que eu queria fazer. Você fala com a Isa. Sim. Mas aí eu tô galgando, né? Assim, tentando chegar em uns 75, né? Aí até chegar no 90 da Conrads, aí é bem aos pouquinhos. Mas eu assim, acabei dando sorte, né? Porque eu entrei num grupo que é de ultramaratonista, né? E isso é raro até, né? Grupo lá verdade.
Ultra Loucos lá do Pedrinho, lá do pessoal. Ah, então, sim, todo mundo só corre prova só 3 dígitos ali. só 3 dígitos. Então foi a minha base, né? Aham. E quando eu entrei, foi bem quando o Pedrinho estava se preparando para fazer a Badwater. E Tá. ali eu vi aquilo e falei assim, meu, existe esse tipo de prova tal. E eu sempre gostei de bastante distância e acabei gostando de ultra, né? E aí vamos ver se eu consigo também divulgar bastante aí com o canal e tal, né? Que as outras maratonas mesmo, né? Não tem, né? De ultramaratona não tem, né? Uhum, sim. Canal de ultramaratona não tem, só tem até maratona, né? Eles citam assim, mas como curiosidade. Aí a minha ideia tá focando bastante nas outras maratonas, né? Vamos ver. Ah, sim. Tem bastante. Ultra legal. Sim. Mas quem faz 6 horas faz Conrads, né? Sim, sim. Isso é verdade. Porque o treino nunca passa de 60, né? Não, porque tem gente que pensa assim, né? A prova é de 300, eu tenho que rodar 200. Não, né? Se rodar 200, você não faz os 300, você já fica quebrado e acabou. Não faz, as pessoas se iludem, né? Achando que Sim. corre tudo isso, né? Não, é sempre pouco, né? Sim. Eu faço... Agora com o Valmir, eu tô treinando bem menos. O Valmir, ele, se você ler o livro dele, você vai ver que ele socava uns 300, 400 na semana, né? Sim. Ele corria 50 quilômetros de manhã, às vezes 50 quilômetros de tarde. Sim. Mas o treino dele é totalmente diferente pra gente, assim. Eu tô tentando decifrar qual que é o treino do Valmir, né? O método dele. Não entendi ainda. Tipo, né? Ele usa um pouco de pilmafetone, porque eu dou treino também, né? E daí, quando eu fui treinar com ele, porque eu já tava, tipo, diminuindo, assim, o volume na semana por causa do Nuno, eu treinava com o Nuno Cobra, já tava diminuindo. Eu sempre rodei muito, assim, na semana, não fazia longos, assim, muitos longos, mas eu rodava a média de 220 na semana. Então, eu corria de manhã, corria de tarde. Corria de manhã, corria de tarde. E sábado, daí, rodava uns 36, 40 quilômetros, assim. E daí o Valmir, fui treinar com ele. E ele deu 30 minutos. 30 minutos, pace de 6:35. Meu Deus. Eu vou caminhar. Daí, a semana toda, 35, 25, 40. E eu falei assim, meu Deus do céu. Será que pensa que eu vou fazer 12 horas, eu vou fazer uma prova de 90 quilômetros, né? Mas foi. Nossa, daí chegou os longos, sabe, assim, que você sabe, assim, então o período que você vai começar os longos, né? Daí ele dava, faz 2h30, corre 28 minutos, 2 minutos você caminha, daí... Esse foi meus longos para 12 horas e para os 90, Foi minha prova, foi em 2018. Foi 2018, comecei a treinar com ele. Nossa, eu fiz uma prova que eu ficava pensando, que hora que eu vou sentir, que eu não senti nada. Perfeita a prova. Sim. E agora eu tô até com medo do Valmir querer aumentar meu volume, porque eu tô tão acostumada, assim, treinar tão pouco. Então eu treino muito pouco, assim, mas eu treino 7 dias. Sim. O meu treino é de 7 dias, eu não tenho... Tem hora que quando eu tava treinando para Espartato, então todo dia. Nossa, daí eu falei assim, meu Deus do céu, que não tinha off, não tem off, né? Então ele mandava 6x4, 4x6, eu não sei o quê. E eu falei assim, meu Deus, de volta. E eu olhava assim. Daí quando eu cheguei na prova, que eu entendi, né? Por causa que os PCs são mais ou menos 3 quilômetros, 3.200. Então, eu corria, ele mandava eu correr 4 quilômetros, daí às vezes caminhava 1 minuto, né? Então era justamente assim, aquele intervalo do PC, sabe? E você pegava as coisas e dava aquela caminhadinha. Assim, nossa, cara, é um gênio. E sem fazer aquele volume total, assim, né? Lógico, eu volumou assim na semana, mas só que ele é muito pouco,
pouco, assim, em vista do que antes, então, o que acontece. Ele falou assim, que nesses longo desses 28 anos que ele corre, que ele treinava muito, e ele disse que chegava muito cansado para as provas, né? Não sei se ele falou isso para você, né? Sim, falou. E daí ele desenvolveu o método dele. Então, qualquer pessoa que está começando agora, vai treinar com ele, a pessoa consegue terminar uma prova. Então, e tá sendo muito bom, assim, eu tô gostando muito do método dele. Nossa, o método é bem diferente, o método dele, né? Você pensa que tem que rodar muito, nossa, bastante. Totalmente diferente do que ele treina, né? Do que você vê lá no livro dele. Então, você sempre vai rodar um pace mais alto. Sim. O teu pace é 5,30. Se você for treinar com ele, provavelmente ele vai mandar você rodar 6,5 a 6,10. E você fica assim, mas eu não rodei. Mas daí, chega na prova, você consegue fazer... Então, eu rodei a 6,25. Não fiz subida, ele não deu treino de subida, não fiz nenhum treino de subida. Os mais longos que eu fiz foi 3 horas de treino. E lá eu rodei para 5,56 sem sentir nada. Nossa! 5,56 sem sentir nada. E daí tem amigos meus que era subir 3, que foi treinar com ele, que ele mandou rodar assim, que o menino rodava 5,25, 5,15, ele dava os treinos, daí o menino, eu cheguei aqui em Chicago, o Valmir mandou rodar 4,10, ele tá louco, eu não sei nem correr mais desse jeito, como é que eu vou rodar 4,10 aqui? Eu tô 3 meses correndo a 5,30, 5. O cara foi lá, baixou 3 minutos do tempo que ele tinha. Rodou para 4,10, 4 não sei o que lá. Nossa. É surreal, você não acredita, mano. Que interessante. Ele falou assim, que ele falou pra gente, pra mim, ele falou assim que velocidade todos nós temos. Sim. O que a gente tem que ter é constância. Ultramaratona é constância. Não adianta você fazer 5 quilômetros. Forte. Você faz 5 quilômetros lá e depois você morre. E tem razão. Você tem que ser constante. Você tem que estar sempre, o tempo todo, naquele mesmo pace, né? Não ficar assim, né? Variando. Sim. Bem interessante. Quem fala muito pra mim isso daí é o Pedrinho, fala muito pra mim isso daí. Ele sempre fala, vai no seu pace, vai tranquilo. Teve um treino que eu fiz com eles lá A gente foi lá pra Zona Sul de São Paulo, foi um treino de 64 quilômetros, né? Aí a gente rodou os primeiros 37, a gente parou para almoçar, né? Aí eu nunca tinha voltado de um almoço e voltado a correr, né? Aí eu fiquei uns 2 quilômetros doendo aqui do lado, tudo, né? Aí quando desceu o macarrão, o ovo, assim, me deu aquela vontade de correr e o Pedrinho já tava lá na frente, já no rodoanel, né? Aí eu falei assim, vou atrás dele. Quilômetro 43 já, né? Já tava cansado, tudo, eu fui. Aí comecei a rodar pace de 5 atrás dele. Foi uns 3 quilômetros assim. Fiquei 19 quilômetros depois, rezando para acabar. Não tinha mais perna. Tinha acabado a perna. Eu tava numa constância, tava tranquilo, aí eu fui inventar de fazer isso, depois morri. Aí eu aprendi, né? Porque a prova longa, né? Tipo assim, ainda mais prova acima de 2, prova com 3 dígitos não é fácil. Não. Então, se você não tem, às vezes você acaba não terminando. Às vezes você quer sair muito rápido, muito, né? Você tem que dosar. Então, para mim, está sendo ótimo isso daí. E tanto é que o ano passado, na Espartato, que eu não terminei, porque eu tive um problema. Eu caí lá da montanha lá e acabei que eu não sei, o médico acha que foi labirinto. Então eu fiquei com o corpo pendendo só para um lado. Nossa. Eu não consegui, não voltava, não fumava. Eu começava a correr, a cabeça quase encostava no asfalto. Mas assim, eu tava com uma planilha de passagens, daí o meu apoio falava assim, o próximo PC você tem que correr no ritmo tal. Eu ia fazer aquele ritmo. Super certinho. Tipo assim, eu quero correr a tanto, conseguia correr a tanto. Então, tão perfeito que foi meu treino, entendeu? Foi excelente. Mas daí aconteceu eu corri fiz 206 quilômetros. Faltou 40 quilômetros. Menos de uma maratona.
Sim, menos de uma maratona para chegar. Agora eu tenho menos de uma maratona para fazer lá. Sim. Já fiz Verdade. Ah, mas vai dar certo, uma hora vai dar certo. Ah, vai sim, com certeza. Tá chegando, cada vez mais tá chegando. Tô chegando. Sim. Bom, Zilma, vou encerrar nossa entrevista, nosso bate-papo, muito bacana, nossa, aprendi bastante sobre a Conrads, vou dar uma olhada, né, melhor na história, tudo, e quem sabe ano que vem eu falo para você, ó, vou lá com vocês lá para Conrads lá. Tá bom, então. Mas isso eu acho difícil, mas quem sabe, vamos ver. Alguma vez eu vou, é um sonho que eu tenho de fazer. Ah, tem que fazer sim, se você, mesmo que vá lá pelo menos para visitar, pelo menos, se não for correr. Ah, mas eu acho que a partir do momento que você fazer essas 6 horas aí, você vai... Sim, com certeza você vai querer fazer. Não, pode ser outra prova, né? Não precisa ser especificamente Conrads. Mas fazer uma contínua assim e tal. Mas eu aconselho você ir para Conrads. Que eu acho que é uma prova que se você faz 42 quilômetros, que nem eu te expliquei, ali dentro daqueles tempos ali, mas só que tem gente que tem 5 horas na maratona, e quer fazer tem 5 horas na maratona e completou. Tá? Então, tipo assim, essa conta meio assim, eu falo, mais para a pessoa ir mais confortável, ainda mais se for a primeira, né? Sim. Para precisa ter mais aquela margem de segurança, mas a pessoa fez uma maratona, eu acredito que daí a pessoa consegue fazer sim, é só treinar, focar na alimentação, que prova longa você tem que ter esse tipo de cuidado com a alimentação, né? Porque o que mais pega mesmo, tira muita gente de prova longa é o estômago, né? Sim. Estômago e tornozelo. E focar também, assim, em treino de força, né? O pessoal de corrida não gosta muito de fazer treino de força, mas treino de força é muito importante para corrida longa, né? E principalmente para você, se você quer continuar correndo o resto da vida. Na verdade, eu pelo menos 2 dias eu pego para fortalecer perna, sempre. Eu já tenho esse background da musculação de bastante tempo, eu não abandonei a musculação, então aí eu já gosto de fazer, né? Então aí já ajuda. Bom, então, brigadão, Zilma, pelo bate-papo, pela entrevista. E vamos ver, mais para frente se eu faço a Conrad sim. Tá bom, então. Obrigada. Boa noite. Um abraço para você. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.